Boa tarde, pessoal. Então, estamos iniciando aqui nossa palestra, bate-papo, sobre storytelling com dados, data storytelling, o que é, afinal, contar a história dos dados. Vai ser uma conversa que eu vou trazer alguns conceitos, vou mostrar para vocês um exemplo bem do nosso dia a dia, né, coisas realmente da nossa demanda de trabalho com dados, e falar um pouquinho desse profissional, né, que é o Data Storyteller, né, que é um profissional novo do mercado aí que está começando a surgir, né, que ele vai ter uma função importante aí dentro das empresas e dentro dos setores de análise de dados. E para encerrar, vou trazer a dica aqui do curso, né, que eu desenvolvo, já tive algumas turmas, né, recentemente eu fiz uma turma online, e nesse momento eu também vou estender para vocês aí um desconto para o curso, tá? Que depois eu encaminho também por e-mail. Ok? Então vamos lá, pessoal. Antes de falar sobre, né, storytelling com dados, data storytelling, esse monte de letrinhas, né, compartilhadas, eu queria voltar um pouquinho aí sobre a questão da ciência de dados, né? O data science, né, que é um termo aí que a gente tem escutado muito no nosso dia a dia, jornais, imprensas, tudo. Então, o que é essa questão toda aí da ciência de dados, né? Eu gosto muito da definição, né, do objetivo, né, não é nem uma definição do que é ciência de dados, mas o grande objetivo da ciência de dados, que é melhorar a tomada de decisões através de análise de dados. Simples assim, tá? Esse é um livro que eu recomendo aí para quem quiser se aprofundar, né, a versão dele é em inglês. Tem outros livros em português muito bons, né? Lá no datastorytelling.com.br eu tenho algumas dicas de livros. Mas esse é o grande objetivo, pessoal. O objetivo, né, de tudo que a gente faz em análise de dados é melhorar a tomada de decisão. E para isso, pessoal, envolve o quê? Um conjunto de competências. Então, quando a gente fala que uma empresa tem uma área de data science, ou que eu estou seguindo uma carreira para me tornar, né, um cientista de dados, eu começo a transitar em áreas de negócios, de estratégias. Eu preciso entender estatísticas, matemática, que é toda a parte realmente que começa a interagir com análises, e uma parte também de computação, né, sistemas de informação. Então, realmente, eu preciso compreender essas três áreas. Lógico, humanamente, é impossível eu adquirir conhecimento em todas as vertentes, chegando num ponto de 100%. Né? Então, dentro do que a gente chama um pouquinho aí do conceito de análise de dados, o mais importante é lembrarmos que já fazemos isso no dia a dia, né? Que a questão da análise de dado já é algo que a gente faz sem, às vezes, perceber. E eu vou trazer aqui para vocês o ciclo dessa análise de dados, né? Então, por exemplo, o ciclo é simples. Eu tenho pessoas, né, que essas pessoas podem controlar máquinas, podem controlar estações meteorológicas, né, podem ter feito, né, criado isso, com sensores, com coletores de dados, e aí eu vou coletando dados e coleto dados e continuo coletando dados sem fim. O nosso aparelhinho aí celular é um grande coletor de dados. Esses dados servem para alguma coisa? Sozinho, né? Ali jogado naquele grande banco de dados. Eu lembro muito, né, aquela questão que faz um monte de anotação e depois você ordena isso. Opa, aí vem a nossa próxima parte. Eu preciso transformar esses dados em informação. Se eu não transformar dados em informação, eles não vão servir para nada, tá, pessoal? Então, aí eu começo o quê? A analisar esses dados. E para que eu analiso esses dados? Para gerar insights. E esses insights servem para voltar para as pessoas ou para nós mesmos. Então, eu coleto dados, transformo isso em informação, podem ser relatórios, podem ser gráficos, disso eu gero insights, e esses insights servem para tomar decisão. Então, um exemplo básico que a gente às vezes faz, né? Então, eu acordo de manhã,
né, olhando lá para fora, no momento que eu tinha que ir para a empresa, né, quem ainda está fazendo esse deslocamento, né, ou quando nós voltarmos a fazer esse deslocamento. Então, eu vou lá ouvir as informações do tempo, que eles foram lá coletar os dados e me trazem a informação. Olha, hoje vai chover. Aí eu começo, na minha cabeça, a lembrar, poxa, em dia de chuva, o trânsito, principalmente em cidades aí como São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, normalmente são mais intensos. Então, eu já tenho insight, eu preciso sair mais cedo. Ou, eu preciso levar um guarda-chuva. Ah, hoje vai esfriar, então eu vou levar uma blusa, porque à noite, na hora que eu voltar, eu preciso ter uma blusa. E aí eu começo a ter os insights. É lógico que fazer esse ciclo sozinho ou num grupo pequeno é fácil, né? É rápido. Mas quando eu tenho que fazer isso com 5 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, isso se torna um trabalho árduo. E aí que entra todo esse conceito da ciência de dados, que é analisar esses dados num conjunto cada vez maior, gerar informações mais rápido e obter de uma forma quase que instantânea esses insights para nos trazerem novas e novas perguntas. Então, vocês percebem, né, que esse ciclo da análise de dados, vocês já fazem, eu faço, né, e várias pessoas já fazem isso no seu dia a dia. O que está acontecendo é que, com o volume, nós precisamos cada vez mais agilizar isso. E esse cientista de dados, né, ele começa a ter um conjunto de habilidades. Olha lá. Veja onde vocês se encaixam mais nessas habilidades, né, no seu dia a dia. Quer dizer, você está mais próximo ali da visualização, você está mais próximo ali da área de engenharia de software, desenvolvimento, né, matemática. Aonde, né? Então, eu vou fazer aqui uma pausa e queria ouvir vocês um pouco, né? Então, livremente, aí quem quiser comentar, né? Olhando aquele quadro, né? Onde que você se vê mais, né? Você está mais perto de uma área de comunicação, mais perto de uma área aí de estatísticas? Vamos compartilhar conosco aqui? Vou voltar o quadro lá para vocês se identificarem. Pode comentar. Eu acredito que eu estou mais próxima de conhecimento em negócios e visualização de dados. Eu utilizo informações dos meus clientes para tomada de decisão e preciso sempre fazer realmente essa ponte que você trouxe, de entender o que o número está me trazendo e, a partir disso, construir um insight. Legal, Priscila. Obrigado. Pelo chat lá, o José comentou, né, que ele está mais voltado na área de engenharia de software, negócios e está começando aí também com comunicação e storytelling. O Ronald, na área de Product Owner, né, produtos digitais. A Fernanda, na área de negócios também, visualização de dados, estatísticas, matemáticas. Legal. Pode abrir o microfone também, tá, pessoal? Quem quiser. O Guto aí na área de programação e comunicação. Ana Paula, as dúvidas são de todos, viu? Não tenha dúvida disso. E a gente vai tendo uma tendência mesmo para algum caminho, né? Aí você sinalizou aí, visualização de dados, estatísticas, legal. Mais alguém, pessoal, queria compartilhar aí? O Stefano, né? Edielson aqui fala. Legal, Edielson. Eu venho da área de engenharia de software, trabalhei muito tempo com desenvolvimento de software, na área de programação. Legal. E um conhecimento também, trabalhei muito tempo com banco de dados, como PLSQL, Transact SQL. Então, venho desse mundo, além de negócio também, que nos últimos anos eu tenho trabalhado como analista de negócio, coordenador de software e comunicação storytelling. Eu tenho tido contato há pouco tempo também. Legal, por ser que bom. Professora, eu Sim. acabei usando muito isso daí, tenho usado e mergulhei também no storytelling. Que bacana, Gelson. Perfeito. Obrigado aí pela contribuição. Pessoal, nesse universo todo do cientista de dados, né, e dessas habilidades,
no fundo, as equipes passam a ser muito mistas, tá? E aí as competências vão indo um pouco de cada conhecimento, de cada profissional, né? Eu gosto muito desse tipo de análise, né? Então fica com uma dica aí até para... Esse aqui é um exemplo, tá? Não é o meu, mas fica uma dica para quem quiser ir mapeando, né? Normalmente as empresas, por exemplo, o iFood aqui de Campinas, eles fazem esse mapeamento das equipes, né, lá do setor de Data Science, periodicamente. E aí eles vão enxergando os avanços para quê? Para tentar manter essa equipe equilibrada. A Ambev também tem feito isso, né, com a equipe de analytics deles. Por quê? Porque é uma área que exige realmente um conhecimento muito amplo, né, de vários aspectos, né? O que o Edielson trouxe é um pouco isso, né? Você vai aprendendo algumas coisas novas, vai somando conhecimentos e em alguns aspectos você vai ficando um pouco mais especialista. E as equipes vão sendo formadas dessa forma, né? Seguindo esse grande contexto. E isso é o universo pessoal do cientista de dados. Agora, nesse momento, eu queria aproveitar para vocês para trazer um exemplo aqui de uma apresentação em Data Storytelling. E eu vou fazer um caminho de apresentação, tá? No curso, normalmente, eu vou fazendo uma mesclada aí de passo a passo, mas eu queria apresentar para vocês aqui, até para vocês compreenderem depois os conceitos, né? Que algumas dúvidas que sempre geram aí quando a gente fala de Data Storytelling. Bem, pessoal, aqui são as perspectivas para ampliação do emprego na cidade de Santa Bárbara do Oeste, né? A cidade que eu moro. Então, esse é uma prévia de um trabalho, um embrião ainda inicial, né? É um contexto inicial de estudo, demandado aí por uma escola profissionalizante do município, que quer realmente enxergar um pouco essas novas perspectivas aí no cenário atual. Bem, contando para vocês, Santa Bárbara do Oeste é uma cidade também do interior do estado de São Paulo, fica próximo ali da cidade de Campinas, né, no estado de São Paulo. Né, para hoje aqui, nessa apresentação, eu queria só dar esse contexto realmente da cidade. É uma cidade que em 2010 estava com 180 mil habitantes. Né, hoje, aí, no final de 2019, com a previsão de estatística, né, do IBGE, ela alcança aí a marca de 193.475 habitantes, proporcionando um crescimento aí de 7,48% no aumento de população. Então, nós temos ainda um crescimento, praticamente nesses 10 anos, do número populacional da cidade. Quando a gente começa a analisar o emprego, né, assalariado, né, com dados aí do CAGED, nós percebemos de 14 uma consequente queda, né? Isso também foi identificado em outras cidades da região e do país, mas nós tínhamos aí um ponto em 2019 que vinha vindo um número de aumento, né, desses postos de trabalho na cidade. Então, isso estava realmente causando uma perspectiva positiva. E aí, com o cenário do Covid-19, nós tivemos aí uma leve queda, mas ainda muito leve. Né? Os dados, lógicos, são de abril de 2020, então nós precisamos de atualizar eles um pouco mais para frente para perceber o quanto ainda esse número pode cair ou não. Né? Precisamos aguardar. Esse cenário realmente do Covid provoca um novo momento da história, não só na cidade de Santa Bárbara do Oeste, mas do país, mas realmente pode afetar o surgimento de novas empresas e o surgimento de novos postos de trabalho. Algo que é positivo a ser olhado, né, a ser observado nesse momento, trazendo até essa pesquisa aqui da InfoJobs, é que existe um mercado de trabalho que houve ascensão e busca, né, de novos profissionais. Então, isso pode trazer uma perspectiva positiva para o município de Santa Bárbara se os setores, né, comerciais, empresariais, começarem a olhar para esses segmentos, né, que são os segmentos de informática, saúde, logística, segurança, indústria e transporte, que juntos eles geraram no InfoJob, né, nessa pesquisa aí desse primeiro semestre,
um aumento de 24% de busca de novas vagas, de novos candidatos. Então, esse é um caminho de perspectiva. O cenário comercial de Santa Bárbara é um cenário onde nós temos aí 18.351 empresas, né, CNPJs ativos, de acordo com a Receita Federal, sendo que 9.633, ou seja, né, quase, vamos pegar aí cerca de 50%, são microempreendedores individuais. E esse cenário, pessoal, é um cenário que para Santa Bárbara pode trazer uma oportunidade, né, ou um grande desafio, porque a gente precisa lembrar que o MEI ele não faz contratações, ele contrata no máximo um funcionário, né, de acordo aí com a sua lei complementar. Uma perspectiva que a gente traz aí, que vocês podem estar tentando olhar, é enxergar que segmentos vão se recuperar mais rápido nos próximos anos e tentar trazer empresas para o município com essas características. Então, esse é um estudo que pode ser aprofundado no próximo momento e o que traz aí uma boa perspectiva para estudos ou mesmo novos postos de trabalho. E uma outra alerta que a gente traz, principalmente no ponto de vista educacional, é que talvez esses 5 maiores setores aí de MEIs na cidade, né, eles juntos representam aí 26, quase 27%, né, em todos os CNPJs ativos, podem demandar capacitação. E para o município é interessante, porque pode gerar cada um mais um posto de emprego. Então, se a gente pegar esse cenário aí, a gente pode gerar rapidamente 10 mil novas vagas, né? Arredondando, até olhando outros setores depois. Tá? Então, há perspectivas realmente para novos treinamentos, talvez olhando para essas áreas, e há perspectivas realmente para aumentar o número de emprego, mas atraindo empresas de setores não tão convencionais da cidade que estão em recuperação mais rápida. E é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Queria realmente compartilhar com vocês esse modelo de apresentação, até para não ficar uma questão que o Data Storytelling é algo muito fora do nosso dia a dia. Tá? Ele é um processo que envolve muito planejamento, sim, envolve muita análise de dados, mas ele é um pouco mais do que realmente só o gráfico. Tá? Ele não é só o gráfico. Tudo bem, pessoal? Vou fazer aquele respiro para eu tomar uma água, que eu fiz uma tomada de 5 minutos sem respiro. Por quê? Porque eu tinha 5 minutos para apresentar isso para vocês. Né? Então, a questão do Data Storytelling tem um pouco isso também. O tempo de apresentação e o tempo que você tem disponível naquele momento para o seu público-alvo enxergar toda essa informação. Vocês ficaram curiosos com mais dados sobre o assunto, pessoal? Digam aí para mim. Sim? O Rony também disse sim, legal. Quem mais? Ana Paula também. Legal, Fátima. Valeu, Moisés. Priscila também. Bacana, pessoal. Tá? Então, nós trouxemos lá a ciência de dados, Data Science, é o ambiente que o Data Storytelling está, tá? É na análise de dados. E eu fiz uma pequena apresentação para vocês de um trabalho real, tá? Lógico, eu não vou dizer os dados, informações do cliente, mas é uma apresentação inicial para daí realmente gerar novas perguntas, novos questionamentos no cliente. E quando a gente fala realmente de storytelling com dados, data storytelling, contando a história dos dados, pessoal, é tudo a mesma coisa, tá? Faz parte do mesmo campo de estudo. É que em diferentes momentos o pessoal tem usado alguns termos ou semelhantes ou parecidos. Tá? Nós temos aqui, pessoal, duas publicações fortes sobre o assunto. Uma da Cole, né, que tem inclusive um livro em português. Ela foca bastante o Data Storytelling, mas ela foca mais a questão da visualização dos dados, tá? Mas ela aborda muitas questões aí realmente do público-alvo, da tomada de decisão da empresa, então é um livro muito bom. O Brent, né, lançou um livro recente agora em final de 19, que é o Effective Data Storytelling. É um livro ainda que não tem em português, mas é um livro muito bom.
tá? Ele aborda, você pode também seguir ele aí pelas redes, pelo site dele. É um livro que fala realmente sobre essa importância, né, do conceito realmente do Data Storytelling como um apoiador das análises e tomada de decisão dentro da empresa. E em breve, né, eu vou lançar um livro também sobre o tema, mas mais voltado para a área que é a minha área de estudo, que é de planejamento, né? Então, eu tenho voltado muito isso, até pela demanda do meu dia a dia de trabalho dentro da Simples Data, né, que é uma startup aí que eu faço parte, que trabalha com Data Science, que é realmente como que eu planejo esse Data Storytelling, né, que é um grande desafio, né, no dia a dia. Então, em breve aí eu comunico vocês por e-mail aí quando eu estiver mais perto aí da data de lançamento. Eu trago, pessoal, como conceito, né, para o Data Storytelling, que é esse conjunto de técnicas, né, que orientam uma apresentação de informações e insights de dados para um determinado público. Então, também só faz sentido eu fazer Data Storytelling se eu tenho um público-alvo, tá, pessoal? Pode ser que o público-alvo sou eu mesmo, então tudo bem, mas nós precisamos definir quem é o nosso público-alvo e para quem eu vou apresentar esses dados. Senão a gente também começa a fazer análise por análise, e aí sempre vem aquela pergunta, né? Para quê? Para que eu estou fazendo isso? Né? Então eu tenho que ter um público-alvo, que pode ser até eu mesmo, né? Você mesmo aí como profissional. E é a forma de contar a história dos dados. Né? Os dados, naturalmente, já contam uma história, tá, pessoal? Eu preciso só traduzir essa história e levar ela para um contexto, que é o contexto do objetivo do público-alvo. Então, eu realmente preciso identificar o público, qual que é o seu objetivo, e ajudar ele a compreender esses dados numa narrativa compreensível mesmo, né? Identificável, que eu realmente falo, poxa, entendi o que você falou. Né? A narrativa que eu trouxe lá atrás um pouco tinha muita informação fragmentada. Né? Então, é uma narrativa muito instantânea, para ela gerar o quê? Novas perguntas. E aí, a partir dessas novas perguntas, eu posso construir uma nova narrativa olhando os dados. No Data Storytelling, pessoal, quando eu conto essas histórias, ele vai envolver aí 4 grandes técnicas. Tá? Primeiro, análise de dados. Eu tenho que gostar de analisar dados. Né? Não dá para ser o storytelling, né, o roteirista, se eu não souber analisar dados. Tá? Não tem isso. Né? Tem que ser alguém que, mesmo que for uma pessoa que saiba fazer storytelling para publicidade e propaganda, ela precisa. Né? Por quê? Porque você precisa também compreender esses dados antes de apresentar ele, antes de montar esse contexto. Pode ser que você tenha uma equipe. Pode ser que nessa equipe você vai ter lá o pessoal que vai trabalhar com linguagem de máquina, vai trabalhar com machine learning, vai programar em Python, vai fazer os cálculos estatísticos todos necessários. Mas eu preciso estar junto com essa equipe, compreendendo tudo isso e entendendo. E para isso eu preciso gostar de analisar dados, pessoal. Se eu não gostar de analisar dados, esse não deve ser minha praia. O storytelling, né, que é contar a história. Né, então, eu também tenho que ter essas técnicas, né, para ajudar a contar. Visualização de dados, pessoal, também é importante. Então, eu preciso saber mostrar os dados, né, quer dizer, trazer essas informações para um ambiente de comunicação, cores, jeitos, formas. Tudo isso também vai impactar bastante. E eu preciso entender um pouco aí de comunicação e oratória, pessoal. Porque é muito... O que acontece? Imagina você trabalhou lá no trabalho, fez análise, fez a visualização, montou a estratégia toda, você precisa ir para frente apresentar, você é a melhor pessoa para fazer isso. É quem tem todos os conhecimentos, se alguém lá levantar o dedinho e falar, eu tenho uma pergunta, pode fazer. Né? Então, é um conjunto, pessoal. Não dá para falar, olha, aqui eu escrevi o roteiro, tá, ator, apresenta. Né? Por quê? Porque a gente está falando de análises de dados que vão nos gerar tomadas de decisão. Não é um roteiro começo, meio e fim, pessoal. Em análise de dados nunca é começo, meio e fim. Você tem ali o começo, você faz o meio e não tem o fim. O fim, na verdade, são novas perguntas. Porque quem precisa tomar decisão vai te fazer uma nova pergunta. Legal, eu entendi isso, compreendi, só que agora, para eu seguir na minha tomada de decisão, eu preciso disso, disso, disso. Aí toca a equipe de análise de novo e lá desbravar os dados. Tá?
Quais são as aplicações, pessoal? Ó, compreensão rápida pela equipe de um conjunto de dados, tá? Então, o Data Storytelling ajuda a gente a compreender rápido a história e ajudar a equipe a saber o que vai fazer, né? Então, se alguém ali tem essa habilidade um pouco maior, consegue enxergar o todo e explica para a equipe, olha, a gente vai fazer isso, precisa chegar em tal ponto e é isso que a gente vai apresentar. Em reuniões, tá? Reuniões com o supervisor, reuniões 1-a-1, reuniões online. Pode ser para complementar uma apresentação. Então, no momento ali, você precisa realmente colocar alguns dados e usar isso como um complemento. Chamar a atenção para um problema ou uma causa, né? Então, eu também posso usar o Data Storytelling para dar um impacto social, um impacto realmente para algo que está acontecendo, né? Questões ambientais, questões mesmo aí no momento que a gente está aí do Covid-19, ok? E antes de eu falar um pouquinho aí quem é esse profissional, né, que está surgindo no mercado, queria abrir agora esse bate-papo para dúvidas aí, para perguntas, né? Até para a gente desbravar um pouquinho o conceito aí, né? Eu anotei algumas aqui que o pessoal trouxe já no formulário. Vamos lá, pessoal, perguntas. Focado aí no Data Storytelling. Aquele silêncio do online é terrível, pessoal, vocês não têm ideia. Será que as pessoas estão aí, né, do outro lado? E aí, pessoal, alguma pergunta, alguma questão? Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Priscila. Stefano, o que você recomenda, né, como um primeiro passo aí para organizar as ideias e transmitir com qualidade para o público-alvo utilizando a metodologia? O primeiro, assim, os dois primeiros passos, né? Depois eu até vou rascunhar para vocês um pouquinho. É realmente assim, identificar com o público-alvo, quer dizer, para quem você vai apresentar, quem vai visualizar essa análise toda, né? Esse contexto, qual que é o objetivo dele com isso, né? Às vezes esse objetivo não é tão claro para a pessoa, então você também precisa ajudar ela a encontrar esse objetivo. Com esse objetivo em mãos, pessoal, é o pontapé inicial para eu conseguir fazer o restante do planejamento e apresentar a história dos dados. Tá? Senão eu fico atirando para qualquer lado. Né? Em análise de dados a gente tem muito isso, que às vezes você começa a pegar uma informação aqui, outra lá, e aí chega um monte de gente com um monte de informação. Aí você para e fala, mas espera aí, o que eu vou fazer com isso? Né? Eu preciso identificar realmente o objetivo e qual a resolução do problema. Tá? Então o primeiro passo é esse mesmo. Né? Para que eu estou fazendo isso? Né? Qual o objetivo? Onde que eu quero chegar com essa história de dados? Legal, Ronald. Sobre o profissional, eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Nos próximos slides vou fazer esse cenário um pouquinho mais detalhado aí sobre o profissional e onde ele vai atuar nas empresas. Então, aguarda as pontas um pouquinho, só eu já entro nesse assunto. Ronald comentou também do livro da Cole, né? Muito bom mesmo. Te indica. Pode falar, Gelson? Isso. Stefano, você apresentou ali um conjunto de conhecimentos que um cientista de dados ou um cara que vai trabalhar com os dados aí tem que ter, como conhecimento do negócio, estatística, matemática e estatística, Sim, software e tudo mais. perfeito. Dentro daquele conjunto, daquele hall ali de conjuntos, o que você, para quem está começando agora, por exemplo, olha, eu estou começando agora, eu começo por onde? E existe um core que você fala assim, cara, ataca primeiro, vai no data storytelling, no data storytelling primeiro, e comunicação, depois você vai para esse. Tem um passo a passo? É muito boa a pergunta, Edilson. Eu realmente, tanto nos cursos, né, como no dia a dia, o pessoal pergunta bastante aí sobre qual caminho, né? Um dos pontos que a gente fala muito é o seguinte: você precisa ter um autoconhecimento seu, né, para saber também o que mais faz sentido para você inicialmente, né? Então, o primeiro passo sempre assim é ficar melhor possível naquilo que você já é bom. Tá? Esse é o primeiro passo aí por conta do tempo, né? Então, se eu tenho uma facilidade de desenvolver software e eu gosto muito disso,
Então, fica cada vez melhor nisso. Não perde esse caminho. Eu gosto muito, né, tenho habilidade de comunicação, né, eu sou formado em marketing também, então é uma tendência natural que eu sempre acabo indo mais para a área de comunicação, então eu vou estudar cada vez mais comunicação. Por quê? Porque a gente tem que fortalecer nossos pontos fortes, tá? Depois que eu vou fortalecendo os pontos fortes, aí eu vou para os secundários. E aí com isso, ao longo dos anos, eu vou aprimorando todo mundo. Tá? Mas é preferível sempre assim, fortalece aquilo que é o seu ponto forte, tá, pessoal? Então, e aí você vai encontrar esse espaço no mercado de trabalho mais fácil, ou mesmo nos desenvolvimentos profissionais seus, né? E aí, aos poucos, você vai olhando o restante, porque é muita coisa, né, Gelson? Você citou um cenário aí de competências que você tem que é amplo, né? Não é o pessoal, por exemplo, que trabalha com estatística, né? Às vezes eu pego, né? Tem alguns colegas aí que são da área, às vezes a gente bate uns papos, eu falo para eles fazer umas pausas às vezes, porque eles começam a falar umas coisas e falam, peraí, segura aí que me explica, né? Me explica para eu compreender, porque é bastante, né? Bastante conteúdo. Posso só provocar você um pouco Pode sim. Por exemplo, é legal, você falou aí, Gelson, você é muito bom, por exemplo, eu me considero razoavelmente bom, por exemplo, em banco de dados. Você fala, pô, aperfeiçoa isso daí. Mas, ou desenvolvimento de software também, que eu fiquei muito tempo nisso. Sim. Ou até mesmo negócio, que eu tenho uma certa facilidade. Mas aí eu falo, poxa, mas o Stefano, desenvolvimento, cara, não vai ajudar muito, assim, a contribuição dele para essa área de cientista de dados, ela até ajuda, mas não a percentual dela é pequeno. Por exemplo, eu não tenho nada sobre comunicação e data storytelling. Não seria melhor poxa, eu olhei para esse mundo, cara, brilhou meus olhos e eu quero migrar para esse caminho aí, Legal. trilhar esse caminho, quero percorrer toda essa estrada aí, para mim, desenvolvimento de software, beleza, mas eu quero seguir essa trilha aí. Como eu faço aí? Você pegou um ponto bom, tá? É o brilho, né? Porque aí você se identificou e isso te brilhou de alguma forma e te chamou. Aí perfeito, tá? Aí realmente é algo que você vai experimentar um novo caminho, entendeu? Aí é legal, porque aí é um sentimento seu. Então, assim, uma coisa que eu falo, assim, primeiro é o interesse pessoal, né? Então, é você, quanto pessoa, o que você está buscando para sua carreira, para sua vida, né? Então, esse é o primeiro sentimento. O segundo, realmente, quando eu penso na questão, se eu não tive isso ainda, eu falei, puxa, ainda não sei, né? Estou meio na dúvida. Aí você realmente tem que fortalecer seus pontos fortes, né? E se você conseguir fazer isso junto, Edielson, o resultado é impressionante, tá? Eu conheço pessoas aí que conseguem, né, manter os pontos fortes e ir indo para novos conhecimentos, é muito bom, tá? Então, você está certo na sua colocação dessa questão do brilho nos olhos aí. Esse que é o caminho. Tá? Boa pergunta mesmo. Não é uma provocação, tá, Edielson? Foi uma boa pergunta. Legal, pessoal. Mais alguma questão? Eu vou trazer uma aqui que o pessoal publicou, tá? Que é uma questão que realmente aparece, que é como deixar, né, apresentações de dados aí operacionais mais leves e dinâmicas, né? Aquela questão mais do relacionamento com o cliente no dia a dia. A gente tem que só tomar um certo cuidado, pessoal, porque uma coisa são o que a gente chama, eu vou só generalizar, né? Que são os dashboards de acompanhamento. Tá? Quando a gente fala de dashboard de acompanhamento, na verdade são aquelas visualizações, aqueles gráficos que a gente cria para que as pessoas acompanhem isso mensalmente, semanalmente ou até diariamente, né? Hora em hora, alguma coisa assim. Então, eles servem mais para controle e para auxiliar a tomada de decisão. Tá? Então, você vai, na verdade, o quê? Deixando isso está bem perto, o pessoal do campo, da visualização de dados. Né? Então, você também tem que melhorar o desempenho dessas visualizações, que aí envolve a questão de interface, a questão de posicionamento, conversando com o cliente para ver o que ele está enxergando ou não. Por exemplo, uma vez eu atendi um cliente, era um escritório de advocacia, que na hora da reunião, um dos sócios lá perguntou, falou, olha, eu queria ver tal informação. Aí uma outra pessoa da equipe falou, não, mas isso está aqui, tá? Foi essa a resposta. Tá onde?
Aí ela foi descendo um scrolling no painel dele e falou, tá aqui embaixo. Ele falou, nunca tinha visto isso aí. Né? Então, realmente envolve muito essa conversa com o usuário no dia a dia. Tá? Então, isso é um assunto, pessoal, que está muito perto da questão do dia a dia das pessoas, é visualização de dados. Quando eu trago isso para o Data Storytelling, eu estou falando, na verdade, de momentos para apresentar essas informações, essas análises. Realmente vai ser uma reunião, ou mesmo num relatório final, né? Então, pode ser um relatório final de dados ali, uma análise. Então, eu estou fazendo essa apresentação no formato, né, seguindo melhorando o data storytelling dele, melhorando a história dos dados para ficar mais compreensível pelo público. Então, é um pouco essa diferença. Pessoal, mais alguma pergunta? Uma dificuldade que encontro nos estudos é a definição do objetivo, né, ou problema ao montar um exemplo, né, um trabalho de portfólio. Ana, você sabe que isso não é só você, tá? A gente tinha um compromisso na empresa também de criar um portfólio nosso, né, de trabalhos, e a gente foi vendo dificuldades, né? De falar, tudo bem, tem dados livres, dados abertos, né? Lá no datastorytelling.com.br eu tenho também os datasets que eu venho colocando lá, linkando para referência do pessoal. Mas o que talvez nos ajude é encontrar objetivos, né? E encontrar o público-alvo, né? Então, imaginar, falar, poxa, eu estou pensando no prefeito da minha cidade se ver tal informação. Então, de repente, eu posso até fazer o que eu chamo assim do personagem público-alvo, né? Eu crio ali um público-alvo e esse público-alvo eu digo para ele, olha, qual que seria o seu objetivo? Né? No curso eu até trago um exercício aí sobre o setor de turismo, realmente para a gente pensar dessa forma. Então, uma das formas realmente de montar esse seu portfólio é isso. Imagina um público-alvo, né? Vê que o objetivo é ele e aí sim você começa a construir essa análise de dados para ele. Tá, Ana? Esse é o melhor caminho. Bem lembrado aí do Kaggle, eu sempre erro o jeito de falar ele, tá? O Kaggle, né? Que é o K-A-G-G-L-E, né? O Kaggle. É muito bom mesmo, tem muita coisa legal, inclusive tem os desafios lá que ele traz. Pessoal, ok, eu vou abrir depois para mais perguntas, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora, falar um pouquinho desse profissional que está surgindo, né, no mercado, não só no Brasil, no mundo todo, né, que é quando a gente olha realmente aquela questão dos campos, né, da ciência de dados, né, do cientista de dados. Um dos profissionais é esse profissional que vai ficar à frente da equipe em algum momento, ou que vai ajudar a equipe a fazer o data storytelling, né? Nós estamos apelidando ele, né? Eu falo, nossa, porque o Bryant citou isso num artigo, depois o pessoal tem... Então, eu diria até que pode ser um nome provisório, tá, pessoal? Pode ser que daqui a alguns meses esse nome mude. Mas é o Data Storyteller, tá? Que é o contador de história de dados, né? Traduzindo aí para o português, né? E quem que é esse profissional hoje, pessoal? Esse é um profissional, né, que ele tem um viés de comunicação, né? Então ele tem habilidades e técnicas de comunicação, ele sabe fazer análise de dados, né? Pode ser que ele não é a pessoa que vai ficar ali, ó, programando, talvez fazendo as visualizações, mas ele consegue, junto com a equipe, analisar dados, tá? É fundamental. E ele é um profissional de planejamento, tá? Contar histórias, pessoal, em qualquer setor, no teatro, no cinema, na propaganda, envolve planejamento. Tá? A gente só consegue ser criativo nessas áreas se tiver planejamento. O Walt Disney, né, ele só se tornou esse império todo que a gente conhece hoje porque ele tinha muito planejamento. Tá? Esse foi o grande diferencial dos estúdios dele. Os estúdios dele tinham linhas de produção, os estúdios tinham, por exemplo, funções bem definidas, tinha auditoria, né? Então, é planejamento, né? Então, ele é um profissional que ele tem que ter esse viés de planejamento. Tá? Então, ele é um pouco criativo, né, por conta aí das áreas de comunicação, mas o mais forte realmente é a área de planejamento. E, lógico, né, análise de dados. Quando a gente fala de tudo que tem a ver com data science, pessoal,
análise de dados sempre vai aparecer como um ponto forte, tá? Ele vai ajudar o público-alvo a compreender melhor determinados dados e ele vai ajudar as equipes, né, a obterem resultados dos dados com foco no objetivo do público-alvo. Porque isso também é terrível, pessoal. Dentro das equipes, às vezes começa as análises de dados, às vezes o mundo vai embora, né? Porque as opções são muito grandes. Às vezes eu estou analisando um dado ali do caixa da empresa, eu descubro uma outra coisa, descubro isso, e se eu deixar, a equipe perde o foco. Né? E quando eu falo equipe, às vezes não é equipe, né? É equipe de uma pessoa só. Né? O pessoal aí que está no home office, às vezes a equipe é eu, né? Eu equipe. Né? Então eu também preciso policiar um pouco isso. Né? Então esse é o perfil do Data Storyteller. Tá? Tudo bem, pessoal? Pergunta? Ok? Então, eu vou agora nos slides finais, pessoal, só dar um panorama para vocês. Peraí, que tem uma aqui no chat, eu não abri. Ok, Ronald, obrigado. Que é a questão seguinte, pessoal. Então, eu falei para vocês lá de comunicação, né? A parte toda de análise e a parte de planejamento, né? Com essa dificuldade, né? Eu trabalho com projetos de internet há muito tempo, trabalhei muito tempo com um projeto multimídia, né, na época ainda do CD-ROM, e lá nós tínhamos muito planejamento, né, desde elaboração de roteiros, cronogramas, então realmente era algo intenso, né, e depois eu fui trabalhar na indústria também tinha muito planejamento, então a parte de planning, né, para mim é algo que faz parte do meu dia a dia. Não vou falar que sou expert no assunto, porque sempre tem mais a aprender, mas é importante. Né? E aí com essa dificuldade, eu comecei a trazer uma metodologia, né, de planejamento do Data Storytelling, para fazer no dia a dia. Então essa metodologia, pessoal, basicamente ela envolve um modelo ágil, né, que é um Canvas, né? Esse é o Canvas daquela apresentação que eu fiz para vocês. Né? Nesse quadro, né, para quem já trabalhou com o Business Model Canvas, com outras ferramentas ágeis, né, ele segue os mesmos conceitos. Né? E basicamente eu parto aí do público-alvo, dos objetivos, detalhes dessa apresentação, tenho a área de análise de dados, né, quer dizer, os dados que eu tenho disponível, né, quem são as fontes de dados. Em análise de dados, se eu não cito fonte, eu não tenho veracidade, eu não tenho credibilidade. Né? E mesmo assim, eu preciso, às vezes, verificar as fontes. Né? Tem muitos trabalhos que, às vezes, eu pego fonte do CAGED ou do IBGE, olho assim e falo, caramba, mas tem uma coisa estranha. Aí você vai numa outra fonte para confirmar e fala, não, estava certo. Né? Então, você tem esse ponto. Aí eu tenho as análises, aí eu preciso fazer os insights disso, né? Quer dizer, como que essas análises podem surpreender, podem ajudar esse público-alvo. E aí eu começo a construir a história, né? Que a história nada mais é do que eu começar a montar o roteiro dela, né? E identificar que personagens que eu vou usar na minha história. Né? Eu vou usar uma imagem do Covid, né? Eu vou usar que tipo de gráfico, vou usar um mapa. Então, eu começo a montar esse quadro de uma forma de planejamento. Tá? E isso, para trabalhar com a equipe, é muito bom, porque aí eu começo também a fazer com que a equipe compreenda o todo, né? E possa também opinar, trazer opiniões. É o que a gente fala assim, você ganha tempo e não perde. Né? Porque eu vou perder aonde? Se eu não planejei nada, cheguei lá na frente, alguém falou, pô, faltou tal coisa. Aí o pessoal de análise de dados olha lá e fala, caramba, esse dado não estava aqui no meu dataset. Isso vai mudar toda a reformulação, todas as visualizações. Então, realmente atrapalha muito. Um outro ponto, que aí é para ajudar a contar a história dos dados, pessoal, tem um Joseph Campbell, né? Ele escreveu um livro, ainda na década de 40, né? Onde ele estudou os mitos. Né? Então, nesse estudo de mitos, ele traz um conceito que é muito usado até hoje, que é o conceito da jornada do herói. E aí aqui é uma adaptação da jornada do herói para auxiliar a contar essa história dos dados. Tá? Onde eu começo com uma introdução, o conflito, onde eu crio um obstáculo, né, a recusa do chamado, eu trago as ajudas, né, necessárias, uma mentoria ou uma informação extra do além ali, às vezes, né, um além físico, né,
que pode me ajudar a superar o desafio, o obstáculo. Trago mais dados, mais informações para superar esse obstáculo e tem uma grande virada que começa a ir para uma conclusão, né? Realmente ajudar o público-alvo a compreender. Então, esse é um processo, né? Depois, quem tiver curiosidade, tem alguns vídeos meus aí sobre o assunto, com mais detalhes, né? Eu não vou me alongar muito, até pelo compromisso aqui de 1 horinha aqui da palestra. E depois eu faço um storyboard, tá? Então, toda apresentação, eu rascunho realmente um storyboard rápido aí. Esse aqui até, eu já tenho, eu gosto de fazer no computador, né? O storyboard, então eu faço rápido no computador, mas pode ser feito na mão, pode ser feito com post-it, então depende mesmo do interesse. Mas ajuda o quê? Aí eu pensando cada tela que eu vou apresentar. E aí isso me poupa o quê? Trabalho, retrabalho, né? Porque às vezes eu posso até pegar essa sequência, apresentar para o público-alvo e falar, olha, eu estou pensando em fazer a apresentação naquela reunião dessa forma, veja o que você acha. Ah, assim, assim, assim. De repente ali ele fala, olha, e aqui se você pôr tal coisa? Legal. É muito mais fácil apagar aí um storyboard, né, pessoal? E fazer um novo do que fazer uma visualização lá, ou no Power BI, no Tableau, ou no DataVis, em algum outro, tá? Então, esse é um processo de planejamento, tá? Perguntas? Aquele respiro. Olha só, Regina, você está por aí, Regina? Eu estou com alguns ex-alunos aqui na palestra. Tudo bem, Regina? O Moisés também fez o curso comigo, a Regina. Isso. Só que sem câmera, porque senão o telefone não aguenta. Não, fica tranquilo, Tudo bem, Regina. só consegui entrar pelo telefone. Obrigado, boa tarde. Viu, Regina, pela participação, Regina. E aí, pessoal, alguma pergunta? Esse silêncio terrível do online, pessoal. Opa, Stefano. Vamos lá, Gelson. Manda bala. Eu vi essas 3 etapas aí que você faz. Achei interessante você até utilizar a jornada do herói do Joseph Campbell, né? E sempre você usa elas ou depende da situação? Você fala, olha, para essa situação eu não preciso fazer a jornada do herói, já posso pular para o storyboard. Se é o Data Storytelling, né? Se eu estou querendo contar essa história, esse processo me ajuda, tá? Por exemplo, só para você ter uma ideia, ali na jornada do herói, quando eu fiz essa apresentação, aquelas 4 últimas colunas, né? Elas mudaram várias vezes. Que aí eu ponho ali no papel, eu começo a contar para mim, imagino como é que fica a história contando naquela sequência. Aí eu falo, caramba, isso aqui não tá surtindo efeito. Vamos experimentar trocar. Ou trazer uma coisa nova. Então, assim, para mim ajuda, tá, Edelson? Assim, lógico, tudo depende muito do tempo que você tem disponível na mão, tá? Lembra o seguinte, se eu só preciso mostrar aqueles dados numa visualização gráfica, eu não preciso de dados storytelling, eu só estou mostrando ali, chapadão lá, né, meu dashboard, acabou e resolveu. Se eu preciso transformar isso numa apresentação, que pode ser até interativa, né, ela pode ser também um data storytelling interativo, né, que existe uma sequência que a pessoa vai clicando e vai compreendendo essa história. Eu prefiro seguir os passos, tá? Então, olhar o cenário todo, quer dizer, fazer o Canvas para ver o objetivo, o público-alvo, que dados eu tenho disponível, que análise que eu vou fazer. O Canvas, por exemplo, ele é dinâmico. Então, pode ser que no momento que eu estou ali fazendo uma análise, eu descubro que ou aquele dado não deu certo, que eu preciso de outro, então eu vou lá e acrescento um novo dataset. A mesma coisa na jornada do herói. A gente houve um ajuste que precisa ser feito ali em algum momento. Às vezes, por exemplo, eu faço uma pré-apresentação para alguém, a pessoa sente algumas dificuldades, eu posso rabiscar ali e falar, puxa, preciso melhorar esse ponto, tá? Mas essa sequência do planejamento ajuda bastante, tá? Principalmente o storyboard também, né? A gente está meio habituado a fazer, às vezes,
apresentações em PowerPoint, né, uma coisa, mas quando eu começo a envolver outras análises de dados, né, às vezes eu passo 2 dias analisando um dado para chegar em 3, 4 gráficos, né? Então, se eu não fizer isso antes, talvez eu estou fazendo coisas a mais que eu não precisava para aquele momento, né? E o tempo está ali, né, pessoal? O tempo está nos demandando cada vez mais. Alguma pergunta, pessoal? Posso fazer mais uma? Pode, Gelson. Assim, vamos perguntar para os outros, né? O Gelson pode fazer mais uma pergunta, pessoal? Ó, ninguém tenho uma pergunta, sem objeção, né? Edielson Vinícius, peraí, pode passar na frente. o Gelson, só o Vinícius aqui, peraí. Pode ir lá, Vinícius. Deixa o Vinícius aí, por favor. Beleza. Ô, Stefano, tu mencionou aí ao longo da palestra alguns cases, tá, da sua consultoria, falou sobre o advogado, o prefeito que busca informações ali no dashboard, mas são atuações, digamos assim, onde o cliente, tá, a pessoa que vai consumir esse dado, essa informação, ela já vê valor naquilo, ela já está buscando isso, tá? Sim, sim. Queria te perguntar como é que você atua, enfim, qual é a sua estratégia num contexto onde você, na verdade, está tentando instaurar esse tipo de gestão orientada a dados, orientada a evidências. Talvez você até tenha já os dados disponíveis, você tenha até pessoas com conhecimento em modelos estatísticos, etc. Porém, nesse contexto, as decisões ainda são muito baseadas na intuição, às vezes até emocionais, né? Subjetivos, etc. E você quer elevar o nível para uma gestão mais orientada a dados, mais pragmática. Como você atua? O que acaba acontecendo muito, Vinícius, é que é um processo longo, tá? Então, assim, no cenário que a gente está hoje, eu vou te dizer o seguinte, é melhor trabalhar com quem já percebeu que precisa deixar a empresa mais data-driven, mais orientada a dados, tá? Esse é o momento que a gente está hoje. Quem não teve essa percepção vai demorar um pouco ainda. Tá? Essa curva pode demorar ainda 1 ano, 2, vai dependendo do quê? Dos resultados que você vai mostrando. Então, por exemplo, uma coisa que ajuda é você trazer para essas pessoas pequenas pinceladas de dados. Por exemplo, algo que acontece, que já aconteceu conosco aí, mesmo nesse processo de contar a história dos dados, é alguém levantar o dedinho lá no fundo e falar, não, mas esses dados não estão certos, não. Eu estou aqui com meus papéis aqui e não está batendo nada, não. O que vocês fizeram aí não faz sentido. Aí você tem que ter o jogo de cintura e falar, tá, mas a gente pegou esses dados desse dataset, a fonte é essa. O que está acontecendo com essa fonte? Então, a gente precisa o quê? Analisar o caminho, mas a gente está disposto a analisar isso junto. Legal. Aí, quando você vai atrás, você percebe que a fonte estava com problema. Então, não é que o seu trabalho estava certo, porque aí você mostrou a deficiência da fonte. Aí, o que acontecia na fonte? Como ela não estava sendo preenchida de determinados campos adequadamente, no meio do caminho, alguém fazia o ajuste. Então, a fonte de dados não era confiável, porque alguém no meio do caminho que tinha que ter colocado esses dados lá não estava colocando e colocava na hora antes de ir o relatório. Então, assim, é devagar, tá, Vinícius? Não é um processo rápido. Você tem que ir fazendo os resultados acontecerem. E isso sempre vai ser de cima para baixo, tá? Numa empresa, é a direção da empresa que tem que tomar essa visão. Se eles tomarem essa visão, a pirâmide começa, quer dizer, todo o escopo ali gerencial começa a ir atrás. Então, esse é o caminho, tá? De baixo para cima é muito difícil mesmo, porque a resistência é muito grande, tá? Nós vivemos aí séculos de tomada de decisão baseado mais em intuição do que em dados. Então, como é que se vira a chave da noite para o dia? É algo demorado, tá? Mas quando você faz realmente baseado em dados, os resultados, né, e as tomadas de decisões são cada vez mais assertivas, e isso tem vários cases aí demonstrados aí espalhados, tá? Eu sempre uso as grandes, tá, Vinícius, como referência. Às vezes eu falo pro pessoal, olha, a Ambev já está fazendo isso, a Movile, toda a sua equipe iFood está fazendo isso, a Magazine Luiza já está fazendo isso. Então, assim, e aí esse pessoal sabe que eles estão na mídia, estão fazendo propaganda, os resultados estão positivos, então às vezes isso mexe um pouquinho com a cabeça da pessoa. Tá? Perfeito?
A Fátima pediu a apresentação, eu vou montar o vídeo vai ficar disponibilizado, tá, Fátima? Eu estou gravando ele, então depois eu encaminho para vocês, e aí eu linko um PDF também, vejo só como eu vou facilitar isso. E realmente, Gelson, as decisões são raras, mas estão acontecendo, tá? Estão acontecendo. Pessoal, só para a gente cumprir nosso horário aqui, eu vou só queria comentar rapidamente sobre o curso, tá? E aí eu volto mais 5 minutinhos aí para tirar mais dúvidas, quem tem algum comentário, até para a gente prevalecer aí o nosso cronograma, né? São 6 horas aí, 4 minutos. Então, realmente aí o que estava previsto aí 1 horinha, até para respeitar a agenda de todo mundo, tá? Então, pessoal, como eu tinha comentado com vocês, o meu foco, principalmente em Data Storytelling, é o planejamento da história de dados, tá? Então, com isso, eu desenvolvi um curso aí, né, com a opinião de algumas pessoas, né, olhando um pouquinho o mercado, né, alguns conteúdos. Esse curso eu apliquei presencial inicialmente, tá? Ele é um curso bem dinâmico no presencial, então foram 3 turmas muito boas aí o ano passado, né, em 2019. Esse ano estava previsto algumas turmas, mas devido ao cenário, nós fizemos uma adaptação, né? Então eu mais algumas pessoas que me ajudaram a fazer essa adaptação para o curso online, tá? Então nós tivemos aí uma primeira turma, a Regina que está participando aí participou, o Moisés também teve a oportunidade de participar do curso. Então foi um curso aí bem dinâmico aí, com metodologia ativa, envolvendo aulas EAD, aulas gravadas, tá? Nesse curso aí eu falo sobre, né, explico como montar o Data Storytelling Canvas, a jornada do herói, né, construir o storyboard, com dicas aí de visualização de dados e dicas de comunicação e oratória, tá? Então ele passa por todo o escopo do planejamento. Nós vamos ter uma próxima turma agora dia 7 de julho, iniciando, tá? A turma já tem aí o mínimo, então a gente mantém a data realmente do 7 de julho. É um curso EAD, tá? Então vão ter aulas ao vivo, videoaula, material do curso em PDF, mais o certificado aí de participação, tá? Eu vou mandar o link para vocês por e-mail depois, tá? Então eu encaminho o e-mail. Só reforçar, pessoal, quem ainda não registrou no chat aqui, faz o registro no chat, que aí eu vou mandar um certificado também de participação aqui da palestra, tá? Então, só registrando. Tem um pessoal que já comentou, já postou, legal. Se alguém ainda não fez um registro no chat, manda um olá só lá no chat, que aí eu sei que assim eu consigo saber quem participou, tá? da palestra aqui. Pessoal, perguntas finais aí para a gente ir encerrando. É 1 horinha, né? Então é um contexto rápido aí para falar um pouquinho aí sobre o Data Storytelling. Legal, Laura. Obrigado aí pelo registro. Obrigado a Regina também aí pelo comentário, Regina. Regina, eu posso falar que ela foi uma das alunas mais aplicadas aí no curso. E o Moisés também, né? Senão o Moisés daqui a pouco briga comigo. Ó. Mas bacana, pessoal. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Aqui a Ana Paula, não. Peraí, deixa eu ver aqui embaixo. Legal, Ronald. Obrigado aí pelos finalmentes aí. Certo, então, pessoal. Então, eu vou encerrando aqui essa palestra sobre storytelling, data storytelling. Tem o site, tá? Então, datastorytelling.com.br. Tem alguns artigos, tem dicas lá de livros, datasets. Então, eu sempre estou colocando ali conteúdos novos, realmente para você ver como um grande repositório aí sobre o assunto. Quem também estiver fazendo trabalho relacionado, manda e-mail, né? Se puder compartilhar alguma coisa. Nesse mundo de dados, a gente, principalmente quando são dados privados, a gente tem sigilo de informação, então a gente não pode realmente estar
utilizando, tá? Então, mais aquilo que é possível, né? Então, a gente pode ir compartilhando, eu sempre vou compartilhando algumas coisas também lá no datastorytelling.com.br. Pessoal, então ficamos por aqui, eu vou encerrar aqui a gravação. Agradeço muito a participação aí de todos vocês. Vocês têm meu contato, tá? Um bom fim de semana. E eu sempre fico na sala para apagar as luzes, né? O anfitrião aqui sempre vai fazer o encerramento e fechar a sala, tá? Se alguém tiver ainda um comentário final, quiser falar um tchau, fique à vontade aí, pessoal. Então, um grande abraço aí. Obrigado. Tchau, Regina. Obrigado aí pela participação. Ô, Stefano. Oi, Gelson. Opa. Pode falar assim, fica tranquilo. Finalizar. Esse curso aí seu, você lá no site tem valores, essas coisas? Como é que tem? Tá no Simpla lá, tá? Eu vou encaminhar o link para vocês, né? Deixa eu até pôr aqui no chat, já esqueci de deixar ele. Inclusive, esse daqui tá com um promocional. Você vai dar algum cupom de desconto? Sim, ele tá com, para quem participou aqui, Gelson, tem um cupomzinho de 50%, tá? Que é esse link aqui, eu vou depois também caminhar pro e-mail do pessoal, tá? Vou lá pela plataforma do Simpla. Você fez o Unimap, né? Vi aqui no... Fiz legal. O Unimap. Em 2010, terminei o mestrado lá em Ciência da Computação. Ah, que bacana. Foi a primeira turma desse mestrado? Não. Acho que foi a última turma do mestrado, se eu não me engano. Ah, é verdade. Esse mestrado já tinha. Já. Verdade. Se não me engano, foi a última turma. Eles fecharam lá, acho que por falta de patrocínio e tudo mais, e subsídio, né? É que aí eu acho que eles fizeram uma outra, mas não era... era em outra área de informática que eles tentaram também, mas eu acho que faz tempo que eu não vejo lá. Não sei como, parece que eles não estão mais com mestrado lá não, cara. Tá. Mas foi bom. Legal. Tá, joia. Obrigado, Stefano. Obrigado você pela participação, Gelson. Um abraço aí. Um abraço aí, bom fim de semana, viu? Obrigado para você também. Tchau, Valeu. tchau.